Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No final de um dia quente de verão, Helena dirigia para casa em seu novo carro de luxo, um lindo sedã preto que ganhará de aniversário. Enquanto dirigia por um bairro residencial de luxo em Montclair, uma viatura da polícia local mudou de direção para segui-la. O policial Leroy, conhecido por seus preconceitos, lançou um olhar desconfiado ao carro de Helena. "Olha este carro", disse ele ao seu parceiro, o policial Dupuis. "Deve ser roubado. Aposto que o novo dono é imigrante. Os pais dela devem estar envolvidos em algum negócio obscuro." "Não tenha tanta certeza", Leroy retrucou Dupuis. "Talvez os pais dele já estejam se estabelecendo." Leroy riu baixinho. "Um imigrante não pode ter um carro desses sem se envolver em algo suspeito. Devíamos dar uma olhada." Sem perder tempo, Leroy fez uma curva fechada e interceptou Helena, bloqueando a estrada. Surpresa, Helena freou bruscamente e saiu do carro. "Boa noite, senhora", disse Leroy, com um tom cheio de desconfiança. "Duvido que seus pais possam comprar um carro como este. Ou é roubado ou eles estão envolvidos em algo suspeito." Helena revirou os olhos, exasperada com a acusação infundada. "Meus pais não estão envolvidos em nada ilegal", respondeu calmamente. "Meu pai é um advogado renomado e minha mãe é uma empreendedora de sucesso. Eles me deram este carro de presente de aniversário." Leroy ignorou a resposta e continuou a encará-la. "Saia do carro, por favor. Precisamos verificar isso." Helena, irritada com o tratamento injusto que estava recebendo, disse firmemente: "Eu me recuso a me sentir uma criminosa só porque você faz suposições baseadas em preconceito." Determinada a não ceder a essa injustiça flagrante, Helena permaneceu firmemente ancorada em seu carro. "Não fiz nada de errado e não vou deixar você violar meus direitos. Não vou sair deste carro." "Não é justo", declarou ela, apresentando os documentos que comprovavam a propriedade do carro. Os documentos estavam em ordem: documento de registro, nota fiscal de compra, tudo perfeitamente claro. "Meus pais me deram este carro no meu aniversário de 18 anos. Não é um carro roubado", ela insistiu, confiante. Apesar das evidências irrefutáveis, o agente Leroy permaneceu inflexível. "Não podemos simplesmente deixá-la ir só porque ela alega inocência. As aparências enganam. Precisamos conduzir uma investigação completa", retrucou, determinado a não soltá-la. Vendo a situação se agravar, o agente Dupuis decidiu intervir. "Leroy, precisamos nos acalmar. É melhor verificarmos os documentos com cuidado em vez de fazer acusações infundadas." Leroy deu de ombros, claramente incrédulo. "Esses documentos podem muito bem ser falsificados. Temos que ter cuidado." Seu colega, o policial Morel, observava a cena com uma ponta de frustração. "Leroy, entendo suas preocupações, mas todos nós vimos os documentos. Não adianta complicar a situação." "Deixe-a ir", sugeriu Morel, tentando trazer um pouco de bom senso à discussão. Mas Leroy permaneceu inflexível. "Morel, você ainda tem muito a aprender. Não é tão simples assim. Precisamos seguir os protocolos, mesmo que isso nos coloque em desacordo." Helena, sentindo a tensão crescer e a injustiça se agravar, tentou manter a compostura. "Eu entendo que vocês têm regras a seguir, mas isso nunca deve prejudicar a minha dignidade. Estou cansada de ser tratada com desconfiança simplesmente por causa da minha aparência", disse ela com uma voz firme, mas calma, recusando-se a se deixar abater pela situação. Helena ainda se recusava a sair do carro, com a mente atordoada pela injustiça flagrante que estava sofrendo. Ela sempre soube que poderia enfrentar situações semelhantes, mas vivenciar tamanha humilhação em tempo real a estava levando ao limite. "Eu disse que não fiz nada de errado. Você tem todos os documentos na sua frente", ela repetiu calmamente, mas com raiva contida. Leroy, determinado a provar que estava certo, aproximou-se abruptamente da porta. "Saia do carro agora ou eu te forço", disse ele, autoritário. Agarrou o braço de Helena e a puxou bruscamente para fora do carro. Helena, chocada com a violência repentina, gritou em protesto, mas Leroy a ignorou completamente. Dupuis e Morel observavam a cena, visivelmente desconfortáveis e inseguros. "Leroy, não é assim que devemos lidar com esta situação", disse Dupuis, preocupado. Leroy não respondeu e foi direto para dentro do carro. Após alguns minutos de busca, tirou de lá um saquinho contendo um pó branco que havia discretamente colocado sob um assento momentos antes. Ele ergueu o saquinho na frente de Helena com um sorriso triunfante. "Olha só, você se declarou inocente, mas me explica o que essa droga está fazendo no seu carro?", exclamou Leroy, com um tom de voz cheio de satisfação maliciosa.
Helena, horrorizada e confusa, olhou para ele com lágrimas de desespero nos olhos. Essa bolsa não é minha. Eu não uso drogas e nem sei como ela foi parar no meu carro. Você está me armando, isso é uma armação, gritou ela. Dupuis e Morel se entreolharam, com a dúvida evidente nos olhos. Leroy, isso não faz sentido. Não encontramos nada suspeito antes de você revistar o carro. Essa bolsa não pode pertencer a Helena. Há algo errado aqui, disse Dupuis, tentando restaurar a justiça. Mas Leroy, cego por seus preconceitos e pela necessidade de justificar suas ações, ignorou os protestos. Ela está mentindo, isso é óbvio. Vamos prendê-la e investigar mais a fundo. Eu sabia que algo estava errado, afirmou, determinado a levar aquilo até o fim. Leroy, ainda determinado a fazer valer sua reivindicação, algemou Helena e a conduziu até a viatura. Helena, com as mãos atrás das costas, olhou para Dupuis e Morel com uma mistura de súplica e desespero, esperando que eles interviessem antes que fosse tarde demais. Leroy, não deveríamos prosseguir assim sem provas mais concretas, insistiu Dupuis, mas Leroy já estava determinado a levar a investigação até o fim. Você não entende. Há muitas coisas erradas. Temos que seguir o protocolo, respondeu Leroy, determinado a levar sua investigação até o fim. A caminho da delegacia, Helena virou-se para Leroy com determinação renovada, apesar da angústia. Eu não fiz nada de errado. Você está me armando para uma cilada. Meu tio é o coronel aqui, ele vai perceber essa mentira, disse ela com a voz trêmula, mas esperançosa. Leroy, confiante em si mesmo, respondeu friamente. O coronel não terá escolha a não ser seguir o procedimento. Precisamos examinar cada detalhe. Você está enganado se pensa que sua ligação familiar o salvará. Quando Leroy e Helena chegaram à delegacia, o clima era tenso. O coronel Jean-Marc Leblanc, tio de Helena e um homem respeitado na comunidade, acabará de entrar no escritório. Ao vê-lo, Helena sentiu uma onda de alívio, na esperança de que a justiça fosse feita. Leroy, o que está acontecendo aqui? Perguntou o coronel, lançando um olhar severo para a cena. Era evidente que a situação havia chamado sua atenção. Leroy explicou brevemente a situação, descrevendo as evidências que havia encontrado e sua crença de que Helena estava envolvida em atividades ilegais. Enquanto isso, Helena, com os olhos vermelhos de lágrimas, tentou acalmar suas emoções e se voltou para o tio com um apelo silencioso. O coronel Leblanc, acostumado a lidar com situações complexas com imparcialidade e rigor, examinou as provas apresentadas por Leroy. Ao descobrir o saco contendo pó branco, ergueu uma sobrancelha, com o rosto marcado pela perplexidade e decepção. Tem certeza do que está dizendo, Leroy? Perguntou o coronel, em tom firme, mas controlado. Essas acusações são sérias, e não vou levá-las de ânimo leve. Sim, coronel, respondeu Leroy confiantemente, encontrei este pó no carro da Helena. Ela se diz inocente, mas parece uma armação. O coronel virou-se para Helena. Sobrinha, me explique o que está acontecendo aqui. Quero ouvir a sua versão da história. Helena, ainda em lágrimas, explicou com veemência e emoção como Leroy havia plantado o pó em seu carro e como ela havia sido tratada injustamente. Cada palavra era carregada de sinceridade e dor. Por favor, acredite em mim, eu sou inocente. Você precisa entender que isso é uma armação. O coronel Leblanc levou um momento para digerir a informação, seus olhos alternando entre Leroy e Helena. Ele sabia que a situação exigia uma investigação completa. Investigaremos essas alegações imediatamente. Leroy, você agiu precipitadamente sem provas sólidas. Precisamos esclarecer a situação e seguir o devido processo legal. Leroy, visivelmente frustrado, apenas assentiu, sabendo que sua posição estava se tornando cada vez mais frágil. O coronel ordenou que a equipe realizasse um exame minucioso do carro e das provas. Chamou especialistas para analisar o pó branco e verificar os documentos. Enquanto isso, Helena, embora ainda algemada, sentia um vislumbre de esperança. Ela sabia que a verdade acabaria por vir à tona e a injustiça seria corrigida. À medida que a investigação parecia avançar, Dupuis e Morel, os outros dois policiais, trocaram um olhar significativo. Eles haviam testemunhado toda a cena e, embora tivessem tentado intervir verbalmente, Leroy se recusará a ouvir. No entanto, eles não permaneceram inativos. Discretamente, enquanto Leroy tirava o saco de drogas que ele próprio havia plantado, Dupuis pegou o celular e filmou a cena. Morel, ao lado dele, fez o mesmo, ciente de que algo estava errado. Sabiam que estavam arriscando suas carreiras ao se oporem a Leroy, mas não podiam deixar que uma injustiça acontecesse sem tomar providências. De volta à delegacia, após observar a tensão crescente entre Leroy e o coronel Leblanc, Dupuis deu um passo à frente.
Sabia que precisava agir antes que as coisas piorassem ainda mais. Coronel LeBlanc, acho que o senhor deveria ver uma coisa, disse Dupuis, tirando o telefone do bolso. Leroy virou a cabeça abruptamente, estreitando os olhos em desconfiança. O que você está fazendo, Dupuis? Perguntou ele com a voz tensa. Estou mostrando a verdade, respondeu Dupuis com firmeza. Ele abriu o vídeo no celular e o entregou ao coronel. Meu colega e eu filmamos o que realmente aconteceu. Veja você mesmo. O coronel LeBlanc pegou o telefone, franzindo ainda mais a testa enquanto assistia ao vídeo. Viu claramente Leroy revistar o carro e, em seguida, retirar discretamente a bolsa do bolso antes de acusar Helena falsamente. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Leroy, percebendo que seu plano acabará de ruir, começou a suar, buscando desesperadamente uma explicação. Não é o que você pensa, gaguejou. Mas o coronel LeBlanc, perturbadoramente calmo, ergueu os olhos da tela e encarou Leroy. Acredito que é exatamente o que parece. Você fabricou provas deliberadamente para incriminar uma mulher inocente. Leroy deu um passo para trás, sentindo a situação escapar completamente do seu controle. Eu posso explicar tudo. Foi um mal-entendido. Eu pensei. O que você achou, Leroy? Interrompeu Morel com a voz fria. Você achou que ninguém notaria suas travessuras? Que você poderia destruir uma vida sem consequências? Helena, embora ainda em choque, observava a cena se desenrolar com uma crescente sensação de esperança. Seu tio se levantou lentamente e caminhou em direção a Leroy. Não tolerarei tal comportamento no meu departamento, declarou o coronel LeBlanc com a voz fria. Você será suspenso imediatamente e uma investigação interna será iniciada. Garantirei que a justiça seja feita para minha sobrinha e para qualquer pessoa que você possa ter enganado. Leroy, pálido, permaneceu em silêncio, compreendendo que tudo estava acabado para ele. O coronel virou-se para Helena, que ainda estava algemada. Soltem-na imediatamente, ordenou a um dos policiais presentes. Helena finalmente sentiu as algemas se soltarem, um peso imenso sendo tirado de seus ombros. Dupuis e Morel se aproximaram dela, com olhares cheios de arrependimento. Devíamos ter intervindo antes, disse Dupuis. Sinto muito pelo que você passou. Não deveríamos ter deixado Leroy chegar tão longe. Helena olhou para eles, ainda comovida, mas grata pela intervenção. Obrigada por mostrarem a verdade. Não é fácil enfrentar um colega, mas vocês fizeram a coisa certa. Enquanto Leroy era levado, humilhado e baleado, Helena sabia que aquele era apenas o começo de um longo caminho para reparar o mal que sofrerá. Mas naquele momento, ela se sentiu mais forte do que nunca, sabendo que a verdade finalmente havia sido revelada. Graças à coragem daqueles que escolheram não permanecer em silêncio. Esta história nos lembra da importância da vigilância, da solidariedade e da coragem na defesa da verdade. Ela nos mostra que mesmo diante de situações aparentemente desesperadoras, a luz sempre brilha através da escuridão. Em cada julgamento há sempre uma chance de restaurar a justiça, desde que haja vozes corajosas para denunciar a injustiça e pessoas dispostas a lutar pela verdade.